Bom dia! Vamos falar hoje sobre reescrever nossa vida, recriar nossa vida. Será que a gente pode escrever nosso futuro? Será que a gente pode voltar no passado e mudar o nosso passado? É esse papo aqui que a gente vai trazer como tema dessa nossa live de segunda-feira com meu amigo Weberson Alves. Vou dividir a telinha aqui com ele e vamos conversar. Bem-vindo, meu amigo. Deixa só ele convidar aqui que eu divido com ele. Bom dia, Fátima. Feliz Dia da Criança. Hoje é feriadão. Será que vai ter alguém nesse feriado acordando cedo para poder assistir live? Vamos lá, Weberson. Divide essa tela aqui. Já chamei. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Bem-vindo, meu irmão. Bom dia, feliz Dia das Crianças, né? É, Feriado, Dia das Crianças. Vamos ver se o pessoal está comprometido a acordar cedo, participar da live. Vamos ver se o pessoal está dormindo ainda, né? deixa- Vamos ver se o pessoal está aproveitando a criança interior e está brincando. Então, vamos ver o que essa galera tem para falar para a gente aí, né? mas assim, hoje a gente vai falar sobre escrever a vida, né? Eu acho que será que é um bom dia falar sobre isso, o Dia das Crianças? Porque assim, Dia da Criança relaciona muito essa questão de comemorar que se é criança, mas será que a nossa criança interna, lá no passado, ela não precisaria de algum tipo de suporte diferente que a gente pode agora começar a mudar isso? Será que hoje eu posso mudar o meu passado, reescrever a minha história do meu passado? Será que é possível isso? Essa pergunta, será que é cabível? Vamos conversar sobre isso, Emerson? Bora! Pessoas, bom dia para você que está aqui com a gente, bom dia. Eu já quero logo lhe pedir de cara, né? Aqui não tem criança, por enquanto, na live ainda. Eu vou pedir que você convide pelo menos duas pessoas. Clica no avião, duas pessoas. Mais nada do que isso. Por quê? Porque eu e o Bruno trabalhamos com vida, trabalhamos com terapia, trabalhamos com ajudar pessoas a buscar a identidade e, pela busca da identidade, mudar a própria vida. Então, se você acha nosso trabalho relevante, se você considera nosso trabalho importante, se essas lives de alguma forma agregaram conteúdo na tua vida, por menor que seja, o único favor que a gente pede, a retribuição que a gente espera, é que vocês ajudem a gente a divulgar nosso trabalho. Nós temos uma ferramenta de uso gratuito, nós temos uma ferramenta que disponibiliza você colocar suas ideias ao mundo, né? E a única coisa que a gente pede a você, sim, de forma singela, duas pessoas, somente isso. Dito isso, o Bruno fez uma pergunta. Será que hoje é um dia bom para a gente falar de histórias reescritas? Será que hoje é um dia bom para a gente tocar nesse assunto de reescrever a própria história? Veja bem, gente, hoje é 12 de outubro de 2020. Estamos num período de, eu não sei se a pandemia acabou, eu não sei se a quarentena acabou. Tem lugares aqui em Salvador que parece que nunca teve quarentena, as pessoas estão na rua se debatendo, estão na rua sem máscara, estão na rua bebendo, na rua comemorando, ok. Mas eu acho sim, Bruno, que é um momento de falar sobre reescrita da história. Quantas vidas foram reescritas nessa quarentena? Quantos valores foram repensados? Quantas reflexões caíram por terra? E quantos ídolos, preste atenção, quantos ídolos, pessoas que eram supostamente iluminadas, pessoas que eram supostamente, sei lá, de uma moral ilibada, caíram por terra, porque deram vazão às suas vontades. E as pessoas que reescreveram a própria história, seja para cima ou para baixo, para o bom ou para o mal, deram vazão à própria vontade, acima de valores. Eu já queria começar já te provocando, você, audiência da gente, você que está com a gente aí, obrigado também pelo carinho, pela participação, a pensar nisso. Quais são os valores que de fato vale a pena você persistir, você insistir, você levar para a tua vida adiante? É isso. Bom dia, É, Bruno. é, bom dia. Excelente, excelente abertura. Assim, quando a gente fala de valores e a gente fala de história de vida,
talvez a gente pense assim, ah, eu sou uma pessoa que tem esse valor. E logo em seguida vem o porquê. Porque meu pai era assim, porque minha mãe era assim, eu aprendi isso. Né? Isso me lembra de uma historinha, essas historinhas que com o intuito de ensinamento, haviam dois homens. Esses dois homens foram criados na mesma família, eram dois irmãos, e o pai deles era um assassino e foi preso. E esses dois homens foram crescendo como adolescentes e cada um foi para um lado da vida. Um deles se tornou um pastor e outro deles se tornou um assassino, assim como o pai. E mais tarde, depois de muito tempo, historiadores, pesquisadores e jornalistas vieram compreender o porquê de que cada um teve um destino diferente, tendo a mesma criação. E aí perguntaram, e a resposta dos dois foi a mesma. Por que que você se tornou quem você é hoje? A resposta dos dois foi a mesma. Como poderia ser diferente tendo o pai que eu tive? Então, o assassino dizia, como eu poderia ser diferente tendo o pai que eu tive? E o pastor disse, como eu poderia ser diferente tendo o pai que eu tive? Então, eu acho que essa historinha serve como perfeição para abrir aqui essa conversa sobre recriar nossa história. E para a gente começar a cair uma ficha aqui de o que aconteceu no passado não é o que aconteceu no passado. O que a gente tem hoje sobre o passado não é o que aconteceu no passado. A gente tem hoje algo na nossa cabeça escrito. E o que está escrito na nossa cabeça hoje dá para mudar. O passado não dá para mudar. Mas você vai perceber como se o passado tivesse mudado. Por quê? Existem técnicas, existem diversas maneiras da gente acessar isso, entrar nessa questão inconsciente, realmente reprogramar a nossa mente para mudar as nossas sensações hoje. E é quando a gente olhar para o passado como um novo eu, como uma nova pessoa, com uma mente reprogramada, ao olhar para o passado não veremos o mesmo passado. Isso é mudar o passado. É mudar hoje você mesmo como pessoa. E a partir do momento quando você revisitar a sua memória, olhar para o seu passado, você não vai conseguir ver o mesmo passado. Isso é incrível e impressionante, como acontece com facilidade na nossa vida. Talvez a gente não perceba. Talvez seja um processo que vai acontecendo e no dia a dia a gente não se toca que é isso que acontece. E eu trouxe esse tema aqui junto com meu amigo Weberson justamente para mostrar para vocês que existe um caminho. Para mostrar para vocês que existe uma forma de você solucionar questões de hoje que tem problemas na sua vida por conta de um passado que talvez não foi do jeito que você queria. E também recriar, a gente não deu determinação sobre se nossa história é do passado apenas, mas também vamos abranger a possibilidade de a gente mudar a nossa história do futuro. É possível, Weberson? Será que a gente vai ter que falar de... O que a gente vai ter que falar aqui? O que a gente vai ter que trazer aqui para esse pessoal compreender? Por favor, pessoal que está participando aí, obrigado pela participação de vocês. Explica pra gente o que é que vocês estão entendendo, o que é mudar o passado para vocês, o que é mudar o futuro para vocês. Explica pra gente, tá? Ou diz o que você está achando. Diz o que está escrito aí, Weberson, que eu não estou conseguindo enxergar porque está ficando picotado aqui. Em cima está escrito Desafio, decisão, ação, resultado e ciência. Ou consciência. É um ciclo, né? É um ciclo. Não adianta. Você pode pegar qualquer ponto desse aqui, você tem que tomar uma decisão. Nessa decisão, quando você diz assim, eu vou decidir tal coisa. Para mim, o Weberson, a decisão só é tomada só vira uma verdade quando você bota na prática. Eu decido que eu vou acordar agora todo dia 5h05 da manhã. Você tomou a decisão. Beleza. Mas você não agiu ainda para aquilo. Você continua com os mesmos hábitos, você continua com os mesmos costumes. Vai dormir meia-noite, come depois que come antes de dormir. Enfim, todo aquele processo que você sabe como é que você dorme. Só que às 5h05 da manhã você começa a se forçar a acordar cedo. É um hábito, é um comportamento. O despertador tocou, você pula da cama, você pega o celular, você tem que tomar decisões ao longo do dia.
Ora, se você quer mudar uma ação, você consegue mudar um comportamento. Você tem essa permissão, você tem essa liberdade de fazer isso. Aí vem a pergunta: você está acordando cedo, você decide fazer isso porque você leu em um livro que é bom para você, ou porque você vai colocar uma utilidade na sua vida para aquilo? Não adianta você buscar o fazer se você não troca o ser. Ah, eu vou acordar mais cedo. Sim, para quê? Eu e o Bruno temos essa pergunta. Para quê você quer acordar mais cedo? Continuar dormindo tarde, continuar acordando tarde, não vai mudar em nada. Não, mas eu preciso acordar cedo. Para quê? Para ter mais disposição, para conseguir estudar de manhã, para conseguir mudar meus horários. Ah, pá, pá, pá. Então você está dando um sentido, uma direção, um norte para aquilo. E assim como o fato de você conseguir mudar essa questão de um hábito, mudar, acordar cedo, Bruno, a gente consegue com essa mesma ideia mudar uma atitude, mudar uma percepção sobre uma vida, e é isso que nós fazemos em clínica. Pessoas chegam para a gente como se fossem vasos quebrados, totalmente destruídas emocionalmente, porque permitiu que alguém ou alguma coisa, a um passado não muito distante, pode ter sido ontem, tomou uma atitude, e eu tomei aquela atitude como pessoal, levei para o meu lado pessoal, enraizei aquilo em mim, me travo, me fecho e digo, não consigo mais descer em elevador sozinho. Porque eu fiquei preso no elevador, porque a companhia não cuidou do elevador, nananana. Mas o que está por trás desse meu não conseguir fazer isso? O que está por trás da pergunta, por que eu não consigo fazer isso? Vai muito mais além do que a força de vontade. Vai da criação de uma consciência da real necessidade daquilo estar presente na sua vida ou não. Estou filosofando? Estou. Por quê? Porque é uma coisa muito subjetiva. O acordar cedo para mim tem um significado, para você tem outro. Perceba, quando você fala assim, acorda às 5h30, numa roda de amigos. Nossa, velho, você tá louco, acordar às 5h30 da manhã, você tá maluco. Pra quê, bicho? Pra quê? Você tá doido? Não, não, gosto do meu sono, eu gosto de dormir. Eu tô falando de um hábito, que é individual. E quando a gente começa a falar de hábitos coletivos? Corrupção, medo coletivo, histeria coletiva, adoração coletiva. E aí? Como é que a gente consegue reescrever nossa vida inserido numa sociedade? É isso. Toma aí, Bruno. Espero Emerson, ter colaborado. imagens vieram na minha cabeça. E quando vem imagens na minha cabeça, eu falo. A imagem que Oba, veio na minha oba. cabeça foi. Sabe aqueles filmes de detetive em que o agente especial está infiltrado e assumindo uma personalidade que originalmente não é dele? E ele Sim. estuda tudo sobre aquela outra pessoa ou sobre a personalidade que ele vai assumir. Ele aprende outra língua com um sotaque certinho. E ele passa pela vida das pessoas e as pessoas realmente acreditam que aquela pessoa é outra. Então, por que veio essa imagem para mim? Aí eu vou me perguntar agora, por que veio essa imagem para mim? Será que na vida a gente está esquecendo de perceber que a gente pode escolher como a gente deve ser? Que a gente pode escolher como a gente pode se comportar? Porque quando o detetive mostra pra gente que ele consegue se moldar na forma que ele quer, ele é um camaleão de personalidades, digamos assim, ele vai ter resultados, ele consegue entrar em reuniões, ele consegue executar papéis incríveis. Por quê? Porque ele determinou que ele iria aprender a fazer aquela função para se passar como aquela pessoa. E ele conseguiu aprender, ele aprende a tocar uma música, aprende a falar uma língua, ele realmente muda o comportamento dele com o objetivo de ter aquele resultado. Então, será que na nossa história a gente não está sendo detetives de personalidades alheias? Será que na nossa história a gente não está se moldando a uma realidade que no fundo, no fundo, não é o que a gente queria ser como origem?
Será que para ser aceito naquele meio, para não ser descoberto como um ser diferente, a gente precisa aprender uma língua que a gente não quer aprender? Será que a gente está usando essa máscara e se confundindo com essa máscara? Será que quando o detetive volta para casa dele, para a família dele, ele, como agente especial, volta com um novo nome ou com um nome antigo? Então, quando alguém chega para você e fala, você deve se comportar assim na sociedade, você ouve e você acredita. Principalmente se alguém tem autoridade sobre você. E o que é autoridade sobre mim, Bruno? Autoridade sobre mim não é uma pessoa que tem poderes de arma, não é isso. Autoridade é quando eu vejo aquela pessoa num patamar superior a mim, quando eu vejo aquela pessoa como importante, como eu atribuo a ela confiança. Opa, aquele cara é estudado. Aquele cara escreveu um livro. Eu não escrevi um livro, então o que tiver no livro é verdade. E aí eu acredito no que está no livro. Porque não fui eu que escrevi, eu não sou capaz de escrever, então eu acredito. A partir do momento que você começa a perceber que você é capaz também de escrever um livro, você começa a perceber que talvez aquele cara lá esteja falando um equívoco que ele teve na vida dele. Talvez aquele livro daquela pessoa não seja a realidade. Por quê? Porque a gente começa a se aproximar na capacidade de escrever um livro também e perceber que somos falhos e o outro também pode ser falho. Tiramos a distância de autoridade que colocamos nessa pessoa e trazemos ela para o mesmo patamar, um patamar de ser humano, um patamar de pessoas que podem acertar ou errar. Tá? É um dos motivos que eu gosto de me ver como terapeuta, com o cliente na mesma linha. Somos duas pessoas iguais. Somos pessoas que eu vou aprender com o cliente aprende comigo e a gente fica trocando informação ali. Tá? Eu gosto de ver assim, porque é mais verdadeiro, é mais real e os resultados acontecem mais rápido. Olha que coisa incrível. Então tá, quando eu volto para reescrever esse livro, se eu começo agora a assumir que eu tenho a capacidade de escrever uma história, será que eu vou agora voltar para o passado, Bruno? Será que agora eu vou aprender a como mudar o meu futuro? Vamos lá. Primeiro a gente vai precisar acessar qual é a história que você está escrevendo já para sua vida. Que livro é esse que você escreveu? E quem é esse seu eu que escreveu? É um eu perfeito? É um eu que sabe tudo? Olha que mentalidade eu estou trazendo para vocês agora. Olhe para você. Que livro eu escrevi? Que história eu guardo da minha cabeça? Se eu abrir o livro que está escrito na minha cabeça, essa história, ela é perfeita? Que nível de autoridade eu estou achando que eu fui na minha vida para escrever uma história perfeita? Ou você acha que pode existir erros nesse registro dessa história? Segura essa aí, Weberson. Bora, vamos lá. Gente, se coloque na seguinte situação. Boa, Bruno, essa foi perfeita. Como sempre, as colocações de Bruninho são pedra na mente, são pedradas mentais. Veio um filme também na cabeça, né? 300 milhões de coisas aqui, mas vou me ater a um fato. Pense o seguinte. Você é arrancado do seu seio familiar, você é arrancado de onde você mora, você é expurgado do local de origem, é colocado dentro de um campo de onde pessoas supostamente iguais a você têm que se sujeitar a uma autoridade externa, mesmo que eu não aceite aquela autoridade, eu sou obrigado a aceitar. Então, minha vida, minha existência física é dependente do bom humor de um cara que acorda de manhã e se não tiver ovo frito, ele vai matar alguém. Minha existência física, meu corpo é sujeito a estar respirando ou não, porque um cara decidiu que eu sou culpado por um crime que eu nem sei que eu fiz. Mas, como eu tenho uma mente diferente do resto da galera, como eu tenho uma mente, como eu tenho pensamentos diferentes, como eu sou bem resolvido comigo, como eu sou seguro de mim, eu começo a perceber pessoas diferentes. Eu começo dentro da minha área de isolamento. Eu começo a perceber que tem pessoas que se apegam à família. Pessoas se apegam a um fio de vida.
Pessoas que se apegam, apesar de ser torturada, de tomar surra, de passar fome, passar frio, de passar necessidade, enfim, de não poder tomar banho por 30 dias, por exemplo, de ficar sem comer uma semana, de ficar bebendo água suja de esgoto. Mas você percebe que aquele cara ali, ele está vivo por uma coisa interna dele. E você tem outras pessoas que se entregam porque estão pensando na casa, no dinheiro que deixou, na herança da família, que não vai mais poder comer caviar, tomar champanhe, enfim. Eu consigo passar por todo esse sofrimento físico e mental porque na minha cabeça eu tenho um sentido de vida. Eu penso que lá na frente eu posso ajudar pessoas como aquelas que estavam junto a mim. Então eu consigo ser salvo por um destino da sorte de um exército inimigo derrubar o nazismo e me retirar de um campo de concentração e eu digo, ora, vou pegar a história de vida dessas pessoas que conseguiram recriar a própria história, fundar uma nova forma de atender as pessoas chamada logoterapia e meu nome é Viktor Frankl. E é uma história real. Então, o que eu vejo muito, Bruno, é as pessoas romantizando a vida, sabe? Porque eu vou ler 5 livros e vou ser isso e vou fazer aquilo e fica romantizando a vida. A vida romantizada é boa para livro de histórias, para a jornada do herói. É legal, é uma referência ótima para se ter. Mas tirando o romance de lado, tirando a fantasia de lado, o que sobra? Sobra a realidade. E como o Viktor Frankl disse, leiam esse livro, O Sentido da Vida, Viktor Frankl. Vai abrir muito a cabeça de vocês. De que área você for, não importa. Porque você fica diante de um cara que tinha tudo para desistir, plugar o plug da vida e dizer, vou morrer aqui mesmo, tô ferrado, não vou para lugar nenhum. Aquele cara vai amanhecer um pãozinho dele, vai dar um tiro na cabeça. Mas ele decidiu internamente reescrever a própria história. E ajudou muita gente. Porque ele percebeu que pessoas que têm sentido de vida coerente, sentido de vida, por mais fino que seja, se apegam à realidade. Eu posso morrer a qualquer momento com um tiro na nuca. Mas enquanto eu estiver aqui, eu tenho a esperança de que eu vou sair daqui e reencontrar minha família. Então, a partir do momento que você tira o romance da vida, o que te sobra? Realidade. E é isso que o Bruno falou. Realidade. Qual é a realidade que você está criando para a tua vida? Seu pensamento, suas emoções, as pessoas que você permite que alterem seu estado mental. Isso é louco. Falei demais? Toca aí, Bruno. Perfeito, 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 perfeito. Só que assim, por que não funciona eu chegar para a pessoa e falar assim, tá faltando realidade na sua percepção de vida? Tá faltando realidade na sua vida. Não funciona eu chegar para a pessoa. Vocês sabem, vocês estão aí assistindo, vocês sabem que tem uma pessoa na sua família que você já tentou de tudo e essa pessoa não muda, não enxerga algo que você enxerga. Como é que você também pode achar que você está no mundo real? Já que se existem pessoas que, por mais que outras pessoas de fora venham e digam que tem algo a mais para ela ver, ela não está vendo, será que eu não estou vendo algo que alguém disse para mim e eu realmente não estou vendo? Será que eu também posso estar no papel de cego neste momento da vida? Será que eu não estou enxergando algo? E é esse convite que é especial para vocês aqui que estão assistindo. Se pergunte, a minha história que eu escrevi foi escrita por um perfeito autor? Será que você escreveu perfeitamente? E será que eu estou enxergando a vida perfeitamente para escrever isso? Ou será que a forma com que eu aprendi a escrever, foi uma forma igual a pessoas que escreveram no passado e só tive essas pessoas como exemplo? Por que eu estou falando? Por que eu estou falando isso, né? Para poder começar a dar dicas para vocês aprenderem como reescrever. Escreva aí a resposta para o Mica, por favor, Weberson. Então, como reescrever a sua vida? Como é que eu posso reescrever a sua vida? E você pode aprender a reescrever a sua própria vida. Por exemplo, existem pessoas que vêm para o tratamento, para terapia, outro tipo de programa, com dores. Dores psicológicas, sofrimentos, problemas emocionais, problemas familiares,
problemas de relacionamento de casal, problemas de relacionamento com filho, problemas na profissão. Existem diversos tipos de problemas. E muitas vezes você começa a perceber, caramba, essa pessoa tem esse problema na vida. Mas aquela outra pessoa que passa por um problema similar, ela lida diferente. Ela não vê como um problema. Ela simplesmente foca com um jeito que vai e sai daquele problema. Por que que essa pessoa consegue isso e essa pessoa não consegue? É aí que a gente começa a perceber que carregamos ideias e máscaras, como eu falei da ideia dos agentes especiais, carregamos máscaras que no fundo, nós não precisamos dela e nós não somos ela. Nós não somos a máscara que carregamos. Precisamos entender isso. E a partir desse momento de humildade, você pode continuar aqui na live. Se você percebe que você já é perfeito e não tem essa percepção, pode clicar no sair, passa adiante, porque infelizmente a gente não vai ajudar pessoas aqui que não querem ser ajudadas. Então, quando uma pessoa começa a olhar para dentro e perceber, eu posso ser imperfeito, mas eu posso aprender como melhorar. Pronto. Essa visão é a visão ideal para você continuar a vida e continuar a recriar realmente, de verdade, Bruno. Gente, isso aqui não é fake. Eu não acordei cedo para poder falar fake aqui para vocês. O Eberson não tá aí, penteou o cabelo direitinho para poder estar aqui com vocês e falar coisa fake. Entendeu? A gente está falando da nossa vida. O que a gente aprendeu a fazer com a nossa vida? Eu conheci o Eberson, foi com 2012, 2013? Não lembro. Eu comecei a conversar com o Eberson com temas de hipnose, temas de como é que a gente muda a nossa cabeça. Será que é possível usar para o bem isso ou só para coisas de show? Quando eu queria essas coisas de show. E conheci, junto com a equipe do Eberson, a gente começou a fazer essa amizade que até hoje rola e vocês veem isso. Como que a minha mente pode mudar? Será que eu posso mudar o meu passado? E o que a gente vê é uma pessoa começa a mudar o significado, anota que gosta de anotar. O significado do seu passado significa. Significado significa. O significado do seu passado é a visão real que você dá nele. Ah, Bruno, mas meu pai é assim mesmo, minha mãe é assim mesmo. Como é que é o meu significado, se eles são assim mesmo? Lembra que eu falei da história aqui no início? Que dois caras, um deles virou assassino, outro deles virou pastor. Dois irmãos que tinham um pai assassino. E o assassino falou que virou assassino porque o pai era assassino. E o pastor disse que virou pastor porque o pai era assassino. Então será mesmo que a gente está nesse patamar todo para dizer que a nossa vida é por causa de um ou por causa de outro? Vamos descer desse degrau de lá de cima e se colocar com o pé no chão, porque o pé no chão dói, não é? Tem muita gente que não quer pisar nesse chão que dói. Mas é a partir desse momento que a gente dói, que a gente sente emoções. E ao sentir emoções, a gente se conecta com memórias. E é a partir daí que eu quero trazer aqui, até provocar o Eberson, para trazer como é que a gente pode correlacionar essas emoções que a gente sente com as memórias que a gente tem e como que a gente pode mudar essas memórias mudando essas emoções. Olha que coisa interessante. Será que é possível mudar minha memória mudando minha emoção? Como é que é isso, Eberson? Vamos lá. Memórias, emoções, significados, sentidos, lembranças, resgate, ação. Tudo isso para mim se resume a uma coisa: significado. Alguém mais cedo colocou aí que a gente muda a visão. A coisa não muda. O que muda é a nossa visão de vida. Perfeito. Ora, a partir do momento que eu aceito que a vida é um aprendizado constante, é um aprendizado contínuo, e eu vou morrer, e eu vou aprender até na minha morte, tá tudo bem. Porque eu aceito que aquilo que me veio, aquele que me veio, aquela pessoa que chegou, aquela pessoa que saiu, aquele acontecimento, aquele fato, foi para eu aprender. E eu vou aplicar um pouco na minha vida. Aquilo aconteceu comigo para eu parar de ser um bosta. Para eu parar de ficar tomando decisão errada, para eu parar de ficar tomando decisão baseada em minha vida, viajando. E a vida vai chegar e dizer: ô, Eberson, acorda, maluco. Vida real, pé no chão. Toma atitude, faz. E é um aprendizado. Só que tem pessoas que pegam aquilo ali, oportunidade gigante de ter um aprendizado, e jogam fora. E tá tudo bem. Eu não estou aqui para julgar nem rotular ninguém, gente. Pelo amor de Deus, entenda. Eu estou aqui para apresentar
o que a vida me trouxe, a minha experiência de vida, como eu encaro a vida, assim como o Bruno encara a vida dele. Então, a partir do momento que você tem isso, você tem uma emoção atrelada. Eu tive essa oportunidade, eu vou aprender com ela. Eu tomei a decisão há anos atrás de aprender com a minha vida. E não ficar me lamentando. Ah, eu perdi alguém. Ah, eu perdi uma pessoa. Ah, eu perdi um emprego. Ok. Merdas vão acontecer, é fato. Agora, o que você faz com elas é que é a questão, é que o Bruno está levantando. O que você tem feito com o que a vida está te trazendo de oportunidades? Lembra do Victor Franklin? Ele começou a perceber os amigos, os semelhantes no campo de concentração. Ele podia também ter se vitimizado, ele podia também ter se jogado à depressão, ele podia também ter se desesperançado. Mas o que foi que ele fez? Ele ficou, ele trabalhou, ele modelou as pessoas. Vem cá, ele perguntou, por que você está tão feliz aqui dentro? Ah, porque lá fora tem uma mulher que me ama e está me esperando. Mesmo que ela tenha morrido, eu vou ter o amor dela infinitamente. Uau! Uau! Mas aí o que acontece? Acontece alguma coisa pequena, eu piso num prego pequenininho e não tiro o prego do pé. E fico, ai, tá doendo, tá doendo, tá doendo, tá doendo. Porra, tira logo, arranca logo esse prego. Mas é o que acontece, tem a dúvida, tem o medo, tem a insegurança, tem um monstro na nossa cabeça. E a gente faz o quê? Continua no papel de passageiro e não de motorista. Então, sim, Bruno, é possível ressignificar uma emoção? Sim. É possível ressignificar uma vida inteira jogada, que você considera jogada fora? Sim. Nós temos aí Gandhi, Buda, Maomé, JC, temos, trazendo mais para o nosso Brasilzinho, Divaldo Franco, Rimandulce. Temos pessoas que conseguiram reescrever a própria vida. Como? São pessoas que foram falíveis, fizeram cagada, fizeram merda, enfim, foda-se. Mas o que acontece são pessoas que pegaram o passado e usaram para se catapultar para outra coisa. E assim, longe de mim idolatrar alguém. O Bruno sabe que eu não idolatro ninguém, mesmo mesmo. Somos falíveis, somos humanos. Mas o que eu aprendo com essas pessoas, e leio muitas biografias, saiba você, que todas elas têm uma coisa em comum. Uma coisa em comum. Elas usaram a própria vida como degrau de aprendizado, de conhecimento, de etapa, de desenvolvimento. Então, sim, é possível. Se você não conseguir sozinho, busque um profissional. Se permita, arranca logo o prego. Vai ficar ali um machucadinho, trabalha esse machucado e vamos viver, gente. Desamarra o rabo de alguma coisa e vai ficar para dentro da vida. É isso. E agora vamos lá. Quais são esses pregos e como tirá-los? Essa acho que é a parte mais fácil agora. A gente tem pregos na vida, porque às vezes a gente vê um prego como um problema, ou você vê isso como uma oportunidade agora. Quando a gente olha para o prego, né, e aconteceu algo na minha vida, e isso machucou, ou isso disparou alguma emoção, como é que eu posso começar a, de alguma maneira, aprender a tirar isso da minha vida? É uma oportunidade. Então, quando você começa a olhar para isso e sozinho, sem ferramentas ou sem pensamentos adequados, ressignificar isso de botando culpa no outro, por exemplo. A gente pode tentar ressignificar botando culpa no outro, né? Para tirar o problema da gente. Mas será que é isso que a gente quer? Ah, porque aconteceu isso na minha vida, foi um desastre. Perdi isso, perdi aquilo, perdi aquilo, perdi aquilo. Mas também, ó, aí, fulano de tal, ciclano, não sei o quê, o governo, as pessoas, blá, 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 blá. Eu não estou isentando aqui a participação, a coparticipação dessas pessoas, do governo, na sua vida. Não estou fazendo isso. Mas eu estou trazendo agora a responsabilidade para você realmente ser o autor de reescrever a história que você está contando para você mesmo. Porque quando você percebe que você escreveu uma palavra lá e você poderia ter mudado essa palavra, talvez a história não tenha mudado, mas você mudou a emoção que você está associada a essa palavra, a esse prego que aconteceu. Um dos exercícios que eu faço na Vivência Reconectar, quem está aqui e participou sabe, para a gente começar a exercitar a nossa cabeça a como
gerar uma nova forma de pensar para ressignificar os acontecimentos, eu dou o exemplo da bicicleta. Porque assim, se a gente consegue ressignificar o exemplo da bicicleta, a gente consegue ressignificar já um exemplo de uma moto, e depois o exemplo de um carro, o exemplo de um caminhão, depois o exemplo de um trem, e a gente fica bom em ressignificar. Mas vamos começar por uma bicicleta. Digamos que você esteja andando de bicicleta e o pneu furou no meio da estrada. O que aconteceu? É bom ou ruim esse fato? Que emoção você vai sentir agora? Pense aí. Imagine você na bicicleta. Comece agora a me dizer o lado bom disso, o lado ruim disso, ou simplesmente contar a sua história. Como é que você tende a contar essa história? Você vai falar o quê? Ferrou minha vida, perdi meu dia. Você vai falar o quê quando fura a bicicleta? O que é que você costuma falar? Identifique agora o seu padrão para depois você começar agora a identificar uma nova forma de você recriar isso para você. Ah, Bruno, escreve aí pra mim pra eu poder saber. Furou a bicicleta, e aí? Você vai fazer o quê? Vou xingar a mãe de não sei o quê? Ou você é tão de boa que vai largar a bicicleta lá e vai continuar andando? Ou tão raivoso que vai largar a bicicleta lá e vai sair andando? Ou vai carregar a bicicleta nas costas? Ou vai... O que você vai fazer? E o que você vai dizer pra você? Quando você tiver os netos, você vai contar o que pros seus netos desse dia da bicicleta? Que história que você vai contar para as pessoas sobre a sua própria vida? Você vai dizer, porque aquele dia foi ótimo. Furei o pneu logo na hora que estava tendo um pôr do sol lindo, que eu não estava observando ele. E de repente eu conheci uma pessoa que foi o amor da minha vida e é a avó de vocês hoje. Será que você é capaz de contar essa história? Ou você vai dizer, caramba, aquelas estradas sempre foram uma merda. Opa aí, fulano, 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 isso nunca vai mudar. Porque esse país que eu nasci é uma merda. Porque não sei o que. Que tipo de pessoa você está sendo? Eu falei mais cedo, se você não está preparado para enxergar a realidade, saia da live. Mas que tipo de pessoa eu estou sendo? Bruno, realmente eu estou percebendo que eu estou sendo de uma maneira que não está me ajudando. Eu realmente estou percebendo que eu preciso de uma luz, de enxergar como sair disso. Pronto, é esse tipo de pessoa que vai começar a dar o primeiro passo agora. Porque quando você olha para frente e percebe que o seu futuro pode ser diferente, aí você descobre que o passado não determina o futuro. E quando eu digo passado, não é só a história do passado, é como você escreveu no passado a sua história. Porque se eu falo aí, Cris escreveu, dependendo de onde eu estiver, eu empurro até em casa, eu tranco a bike e dou um jeito de voltar para casa. Então, Cris, essa mentalidade foi dar um jeito. Mas será que enquanto você empurra, você está falando o que na sua cabeça? É esse ponto de detalhe que eu quero que você perceba agora. Por quê? Assim, eu acho essencial, Weberson, que a gente tenha esse poder de autopercepção dos nossos pensamentos. De autopercepção e autocapacidade de reprogramar naturalmente, sem precisar toda hora recorrer a um profissional para poder ir lá e colocar os parafusos no lugar. Mas que você aprenda, que passe de um momento, de um treino. Um dos motivos, Weberson, que eu vou até aproveitar aqui para abrir um parênteses. Gente, quem gosta de natureza também e busca uma forma de se conectar, como reprogramar, como repetir adequadamente, para você poder reprogramar a sua vida completamente, no sentido de aprender a se perceber e aprender como restaurar, eu convido que você vá conhecer o site walkawake.com.br, que é o site que eu mostro para vocês como que eu estou ajudando pessoas a partir de agora. E eu quero focar muito nisso agora. Por quê? Bruno, você está fazendo propaganda para você ganhar dinheiro. Não estou, gente. Mas mesmo se tivesse, qual o problema é ganhar dinheiro, né? Mas eu estou falando que eu poderia fazer uma vivência na Chapada Diamantina para 50 pessoas e cobrar R$1.000 para cada uma, ganhar 50 mil reais no final de semana. Poderia fazer isso. Mas não vou fazer isso. Meu objetivo é ajudar você, por isso que é uma pessoa só. É uma pessoa no final de semana. Eu vou dedicar um final de semana meu a você. Vou segurar na sua mão e a gente vai junto, reprogramar. É intensivo, porque já está comprovado. Obrigado aí, Webson. Já está comprovado que os intensivos dão melhores resultados. Já está comprovado que a imersão traz mais resultados do que treinamentos pontuais e deslocados.
E já está comprovado que o banho de floresta traz benefícios para o seu sistema nervoso. Imagine tudo isso potencializado com uma reprogramação mental do seu lado, com treino. Então, fechando esse parênteses, se você está nessa busca, eu convido vocês a conhecer esse site, bater um papo comigo para ver como é que eu posso te ajudar, tá bom? Mas, fechando parênteses e continuando, né? Como é que a gente pode, voltando aqui para o exemplo da bike, que Cris falou, ela disse que amaldiçoa as gerações todas da bike. Amaldiçoando as bikes. Será que isto, Cris, olha a palavra, maldição. O que é maldição? Maldizer. É falar mal. Porque quando a gente fala, que maldição, fica parecendo que é uma macumba que fizeram pra gente. Mas, na verdade, até a própria macumba, até a próprio feitiço, ele é simplesmente uma maldição. Eu repito, eu conheci um cara, jornalista, que viajou o mundo todo, e ele foi entrevistar feiticeiras na África, nas tribos africanas. E ele perguntou para a mulher, o que é feitiço? Ela respondeu, feitiço é você falar mal da pessoa. Sabe como é feitiço em inglês, Bruno? Spell. Dizer, falar. Spell. Então, você está dizendo... Tá lançando feitiço pra gente mesmo, Weberson. Como é que a gente pode mudar esse feitiço que a gente joga pra gente, Weberson? Mudando as palavras. Mudando as palavras. Gente, eu e o Bruno somos peneleiros, vamos dizer assim, né? Programadores neurolinguísticos. E é uma cachaça. A partir do momento que você entende, e eu não estou falando aqui de bruxaria nem de magia, estou falando de ciência, tecnologia, né? A partir do momento que você entende que o que você fala, o que você profere, o que você proclama, o que você diz, volta pra gente, volta pra você. Você entendendo o poder da palavra, é melhor você ficar calado. Juro. Quantas vezes você foi julgado porque você falou uma palavra em determinada reunião, no evento entre amigos, e a pessoa falou uma coisa baseado no que você disse. Não pelo seu comportamento, não quem você é na vida da pessoa, não o que você representa naquela roda, simplesmente pelo fato de você ter dito alguma coisa. Então, rapidamente você fala e é julgado, rotulado e recebe de volta essa porrada em forma de uma palavra, de um comportamento de outro. Então, tenha cuidado com as coisas que você fala. As redes sociais são maravilhosas, são ótimas, são um advento da humanidade para conectar pessoas, beleza? Mas junto com as pessoas vem uma carreta de coisas. E nessa carreta vem pensamento, sentimento, emoção, palavra, ranço, ódio, fúria, alegria, sabe? Um carrossel de coisas na cabeça, um carrossel de pensamentos. Então, a partir do momento, uma coisa que eu faço, e o Bruno deve fazer também com certeza, é a reeducação do cliente. Uma ferramenta que eu faço, que hoje dá para fazer no celular, né? Mas antigamente eu fazia na caneta e no papel. Se você pegar uma caneta e papel no seu bolso, deixa no bolso, uma canetinha, deixar no bolso. Hoje dá para fazer no celular, né? Anote qual é o sentimento ou pensamento naquele momento que você está, às vezes, parado sem fazer nada. Você está assim, estou sentindo o que agora? Anota. Anota o dia, a hora, se aconteceu alguma coisa muito importante, um pneu furou, Deus me livre, um pneu furou. O que você sentiu ali agora? Eu vou parar para ficar anotando porra de pneu furado, você tá maluco? Só isso já quer dizer alguma coisa. Só essa reação que você teve já quer dizer alguma coisa. Agora, se você parou e falou, rapaz, espera aí, velho. Porra, dá pra fazer um diário do meu dia. Opa. Percebeu o nível de consciência? A reação automática, que eu vou anotar porra nenhuma de pneu furar, eu vou ficar parando pra ficar tomando nota de porra de pneu, pra ficar maluco. Isso é uma reação. Reação, ação automática, reação. O outro fala, rapaz, boa dica, vou seguir. E não tem aquela pessoa que fala assim, pô, tá aí, velho. Rapaz, ontem eu já
Pensei nisso, já coloca na prática automaticamente, porque aquela pessoa está mais aberta, mais permissiva, ela está mais aberta às oportunidades. Faça ou não faça, não tem problema. Mas se você não monitora o que você pensa, o que você sente, o que você faz, como é que você vai melhorar? Eis que vos fala um cara que quando eu tinha carro e dirigia, né, eu era aquela pessoa que arrancava o para-choque para bater na outra pessoa. Como é que eu trabalhei essa raiva? Como é que eu trabalhei essa ira? Como é que eu trabalhei? Primeira coisa, identificando. Não, eu não sou nervoso, eu não tenho ira, eu não sou colérico. Tá maluco, é? A minha reação é essa. Então, como é que eu trabalhei minha cólera? Prestando atenção a ela, dando atenção a ela, trabalhando ela. Eu tô puto agora, eu tô nervoso, quero quebrar alguma coisa. O que eu vou fazer? No meu caso, eu saía para correr. Corria, andava, suado pra caramba, chegava em casa. Não matei ninguém hoje, nem no pensamento. Quantas pessoas você já matou no seu pensamento? Que ódio daquela pessoa, que raiva daquele cara, que. Sabe? Quantas pessoas você já matou no seu pensamento? E quantas pessoas você já abraçou no seu pensamento? Então, pessoas, recentemente eu aprendi uma coisa muito boa. Você tem a lógica do 0 e 1. Ou sim ou não. Você vai tomar a decisão, você toma a decisão. Não sei, foi meu Oi, computador aqui no vídeo. oi. Meu Gente, qual é o computador lado aqui. bom? Qual é o lado bom disso acontecer? Vamos Pronto, o treinar? lado bom é porque ele saiu, significa que eu estou plugado no que eu estou falando. Perceba. 0 e 1. Eu vou terminar para passar a bola para Bruno. 0 e 1. Você toma a decisão, aquela decisão favorece a você, a outra pessoa, os dois. Ponto. Ou você não toma decisão nenhuma. E o fato de você não tomar decisão é uma decisão. A vida é preto e branco, 0 e 1. Mas eu descobri que tem a lógica fuzzy, F-U-Z-Z-Y, que é uma lógica que ela vai trabalhar entre o 0 e o 1. Os talvez, os porquês, os sis. Então perceba, você tem isso à sua disposição, gente. Você não tem que ser raivoso todas as vezes. Você não tem que reescrever sua história baseada numa estrada de ódio. Se você era, se você fez aquilo, já foi. Águas debaixo da ponte já passaram. Viram águas novas. Então, para de se culpar, para de se julgar. Ah, eu sou um cara raivoso, eu sou um cara colérico, eu sou um cara vitimizento, eu choro demais, eu sei lá. Para com isso. Crie novas histórias, trabalhe novas emoções. É isso. Olha que coisa interessante, tá? Estamos falando agora de crenças. Ah, porque eu sou isso, eu sou assim, eu sou assim. Ah, porque o meu signo é de Câncer, porque o meu signo é de Libra, porque o meu signo é... Gente, cuidado, tá? Eu não estou dizendo aqui que não existe, eu não estou dizendo que não existe uma possibilidade de relacionar estrelas com o nosso comportamento. Eu não estou falando que não existe. Mas eu estou falando para você ter cuidado. Estou falando para você pensar duas vezes antes de acreditar que você é determinado pelo meio e esquecer que você tem a possibilidade de você brilhar a sua própria estrela dentro de você e não só apenas acreditar nas estrelas que estão lá em cima. Claro que a gente tem que saber muito, tem muita coisa para aprender nesse universo. Tem muita coisa que a ciência não sabe explicar. A ciência não sabe explicar. É importante que a gente tenha a humildade de saber isso, que não sabe. A humildade de saber que não sabe. Então, quando a gente olha para dentro e percebe que a gente está deixando passar uma vida de criatividade, deixando passar uma vida de tomar conta de você mesmo, de treinar um treino que realmente vale a pena, a gente faz o quê quando a gente olha para trás e vê, oh, meu passado como foi? Eu aprendo muito com meu pai. Uma vez meu pai foi lá no consultório, deixa eu pegar uma chave do carro, alguma coisa assim. E ele mandou uma mensagem para mim, tô aqui embaixo. Só que eu não sabia, eu não vi a mensagem. Meu cliente tinha acabado de entrar, meu outro cliente. E aí eu fui e atendi o cliente o tempo todo. Passei até um pouco do horário, porque foi necessário. E aí eu desci depois para poder chamar outro cliente. E quando eu vi, meu pai estava lá há 1h20, mais ou menos, me esperando já. E ele estava com um pouco de pressa.
Só que aí eu falei, meu pai, me desculpe, eu não vi sua mensagem, eu só vi agora, você ficou aí me esperando, poderia ter descido antes, não desci, foi mal, fiz você esperar. Aí ele falou pra mim assim, não, foi ótimo, porque eu estava respirando oxigênio grátis. Respirando oxigênio de graça, meu amigo. Olhe como é começar a ressignificar. Foi bom, porque não importa o porquê. Porque eu estava respirando oxigênio grátis, porque eu estava no ar-condicionado, sei lá, qualquer coisa que você esteja na hora que é positivo, se abraça a isso, porque vale a pena ter nascido para às vezes sentir um ar-condicionado refrescante, beber uma água que te refresca. Vale a pena ter nascido, como diz o Fernando Pessoa, às vezes eu ouço o vento passar e só de ouvir o vento passar valeu a pena ter nascido. Né? Não é sobre a vida essa live de hoje, mas acaba sendo, porque a gente está recriando o quê? A forma de a gente escrever o que aconteceu. Que a gente chama de história. O que é a história? Uma forma de se escrever o que aconteceu. Não necessariamente é o que aconteceu. E vamos tirar essa necessidade de achar que sabe de... Ah, foi isso por causa disso, daquilo. Gente, vamos se colocar de fora, como o Eberson bem disse. Vamos se ver de fora. Vamos parar um pouco e observar que emoção é essa. Porque quando a gente para observar, a gente está se vendo de fora literalmente. Não sabe se ver de fora não? A dica é, imagine que você é aquela câmera de segurança que está lá na parede e fique lá de cima olhando para você lá embaixo e de lá acontece uma técnica maravilhosa agora com você. Você começa a perceber que você consegue observar a sua emoção sem sentir a sua emoção. Quer sair da emoção na hora? Faça isso. E a partir desse momento, quando você voltar para o seu eu, porque você é o autor, né, da sua vida, você volta para o seu eu e você começa a perceber, caramba, agora eu tenho uma consciência de fora, quem vê de fora vê melhor, eu tenho uma consciência de fora sobre mim mesmo. E agora eu posso tomar uma decisão melhor. Estão me ligando aqui. Ainda bem que desligaram. Então, eu posso fazer uma escolha melhor. Eu posso tomar... Desliguei, pronto. Acho que eu vou ter que ficar um celular com ligação, um celular sem ligação, para poder o pessoal não ficar me ligando. Ó, o Marcos, que é meu cliente, escreveu aqui, tá? Uma coisa que venho aprendendo muito com o Bruno. Treinamento, treinar a mente. Obrigado, Marcos, aí, pelo seu depoimento. E que bom. Mas eu sempre digo para você, Marcos, você me chama daquela que acha que eu tenho superpoderes? Não tenho. Na verdade, você tem. E todo mundo que está assistindo aqui tem esses superpoderes que, na verdade, são formas de você aprender como você funciona para você mudar a sua vida. E outra coisa, Marcos, que você escreveu mais acima, que você falou que às vezes a gente tem medo de ver a realidade refletida no espelho. E a gente evita o espelho porque a gente tem medo de ver o espelho. A gente tem medo da realidade. E é sobre isso que eu quero dizer para vocês. Parem de achar que as pessoas estão erradas ou certas. Parem de apontar para as pessoas e dizer, você está errada porque você não vê a realidade. Como eu falei mais cedo, não adianta você chegar para a pessoa e dizer, você não está vendo a realidade. Não adianta, não resolve. Entendeu? Primeiro, a gente tem que perceber que essas pessoas estão no caminho delas e respeitar. Ok, você faz suas decisões. E é como o Eberson falou, palavras, se a gente descobrir o poder delas, é capaz de a gente ficar calado o tempo todo. E aí eu lembrei de um filme que eu assisti na Amazon Prime Video, que foi O Guerreiro Silencioso. Cara, o guerreiro não falava uma palavra o filme todo. E eu aprendi muito com esse filme. É um filme forte, viu? Mas é um filme que, caramba, e ao mesmo tempo ele se conecta com a natureza. Ele sente a natureza. E ele percebe o próximo passo que ele vai tomar na vida pela intuição. E será que a gente não pode começar também a perceber pela intuição e não pelas palavras que a gente ouve dos outros e pela história que a gente fica relendo? Ah, eu não sei o que fazer agora. O que a gente faz? Precisa se apoiar em alguma coisa, porque o nosso sistema nervoso, ele precisa de apoio. E aí na hora de a gente se apoiar em alguma coisa, ao invés de se apoiar na nossa confiança de que pode dar certo, de que a gente pode caminhar sem olhar direito, porque a gente vai se apegando e vai se segurando e vai levantando e caindo e continua uma vida de força. Quando você que se apega na sua capacidade de ir para frente, você vai.
Mas quando você fica, ai meu Deus, onde vou me apegar agora? Aí você vai para esse livro mal escrito que você tem da sua vida e fica lendo esse livro achando que isso é realidade. Não sabe que seu livro, ah, meu Deus do céu. Cara, para. Para de pegar, acreditar nesses livros. Começa a sentir o seu próprio corpo, a vida que você tem aí dentro. Você já parou para sentir isso? A autopercepção faz parte do autoconhecimento. E o autoconhecimento faz parte para você destravar, finalmente destravar a sua vida. E reescrever não só o passado, como também criar uma nova pegada para o seu futuro. E para isso tem técnica. Se você ainda não sabe fazer sozinho, busque um apoio, busque meu apoio, busque o apoio de Weberson, busque alguém que você conhece, que você confia, para você atribuir essa responsabilidade de segurar a sua mão. Ou então fique aí, se iludindo. Segura aí. Pessoas, bora falar um pouquinho de escuta? Como é que você reescreve sua história? Aprendendo a ouvir o que a vida te dá de retorno. Através de pessoas, através de filmes, coincidências. E tem uma coisa na nossa vida, Bruno, que eu digo assim, que é a mãe de tudo. Uma coisa chamada causalidade. A causalidade nos favorece. A causa daquilo acontecer favorece a gente. A mim, pelo menos. Eu enxergo como oportunidade e como favorecimento. Por quê? A causalidade. Quantas vezes a gente pedia por alguma coisa, desejava alguma coisa, queria alguma coisa, e aquilo ali começa a aparecer? É a causalidade. Peça e vos será atendido. Só que o que a gente faz? Pensamentos 300 na cabeça, pensamentos milhões na cabeça, aí aquilo ali está acontecendo, aquilo ali chega para você, você olha assim, não, não é isso não. Você acabou de pegar a causalidade e disse, foda-se, eu não quero saber de você, fique aí. Gente, isso é louco. Então, eu tenho um exercício para fazer para você. Eu pratico isso já tem algum tempo. Isso vem da meditação, vem do budismo. Experimenta ficar pelo menos 4 horas sem falar nada. Avisa as pessoas, claro, né? O Weberson, não sei o que lá, não sei o que lá. O Weberson, as pessoas vão te perguntar, óbvio, né? Experimente ficar um tempo sem falar nada, somente observando. Ouvindo as pessoas. Observando o comportamento das pessoas. Por que isso, gente? Porque, primeiro, você se coloca no papel de inferior. Não, você se coloca no papel de humilde. Para você ouvir o que a vida está te dizendo. Você prestar atenção ao que a causalidade está te trazendo. Então, momentos de silêncio servem para isso. Não é para você provar, não, eu vou ficar 4 horas sem falar nada porque eu posso. Não esquece, isso é besteira, isso é romantismo. O que é romantismo? Vamos para a realidade. Se você der atenção a essa realidade, a tua maturidade explode. Por quê? Porque você se coloca no papel de humilde. Você vai ouvir. As pessoas vão falar para você, você vai fazer sinal. E nem escreve. Nem não vale escrito, não vale a fala escrita não, tá? É realmente o silêncio. Começa a observar sua mente, começa a observar seu corpo, começa a observar o que acontece quando você não pode, não deve proferir palavras. Experimenta. Experimenta. Veja quanto tempo você consegue ficar de boca fechada. Numa live como essa, que 2 pessoas, o que eu percebo muito também em outras lives que eu assisto, é a necessidade da fala. O Bruno está falando, ou a pessoa está falando, e o outro já está assim. Se coçando. Por que nossas lives dão tão certo? Porque nós temos nossa dinâmica. Eu estou falando aqui e sempre estou pensando no que o Bruno pode complementar. Sempre estou passando a vez para ele. Eu tiro essa coisa de eu sou o dono da verdade, o que eu falo é verdade, o que eu falo é realidade, o Bruno é meu inferior. Esquece isso, gente. Isso é romantismo. De novo, romance é bom em livro, em filme, em série, em novela da Globo. Na vida real, não tem romance não, gente. Na vida real, a causalidade te empurrando, a vida te dando as ferramentas e você tomando as decisões. Isso é vida real. E na vida real, as lives duram 1 hora.
Vamos lá, Bruninho. Eu não sei se vai passar de 1 hora dessa vez, mas falta alguns Não vou segundos mais para a gente ficar, se não. despedir aqui. Pessoal, É. eu quero agradecer aqui a você que ficou aqui com a gente até agora, porque você está buscando esse caminho, buscando esse caminhar do autoconhecimento, tá? E obrigado, Eberson, por fazer minha propaganda aí de algo que realmente pode ajudar a vida de muitas pessoas. E eu quero, com esse Walk Awake, transformar a história de uma pessoa, de você, de alguém. Vou segurar na mão dessa pessoa e vamos transformar a sua realidade. Gente, muito obrigado. A gente se vê na próxima segunda com o meu amigo Eberson e vejo vocês lá. Tchau! Compartilha depois, comenta, faz o que você quiser. Hã? Vida real, vida real, vida real, vida real, vida real, vida real. Para de romantismo, vive a vida. Como ela tem que ser Valeu, vivida. galera. Um abraço. Beijo. Tchau, tchau.